amigos, meus alunos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos mais uma vez juntinhos, porque hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante para as famílias, de interesse das famílias brasileiras. A reforma tributária. E aí, como é que vai ficar a nossa vida com a reforma tributária? Primeiro a gente precisa de tratar da nossa família, né? A nossa família, ela passa por dois momentos muito cruciais na vida do casal. Quando a gente tem os nossos filhos e eles saem de casa. E quando a gente começa a se preocupar com o futuro e com o patrimônio que a gente vai deixar para esses nossos herdeiros, os nossos filhos. Então, nós passamos por dois momentos bastante importantes e bastante sensíveis na nossa vida. O primeiro momento deles, o primeiro desses dois momentos, é quando o nosso ninho ele fica vazio. É doído, muito doído. Então, no momento em que todos os nossos passarinhos voam, no momento em que todos eles caminham e tomam o seu rumo, o nosso ninho fica vazio. E aí a gente tem o nosso primeiro choque. Os nossos passarinhos voaram. E os nossos passarinhos voaram porque todos eles realmente precisam criar o seu próprio ninho. Mas nós podemos sim fazer com que esse próprio ninho em que cada um deles vai criar tenha aí um início um pouco mais fácil, um pouco mais leve. E como que a gente faz isso? Transmitindo o nosso patrimônio para os nossos filhos. E como que a gente deve transmitir o nosso patrimônio para os nossos filhos? A gente deve transmitir o patrimônio para os nossos filhos através de planejamento, jamais através de inventário. Você só vê falar em inventário daquelas pessoas que foram famosas enquanto vivas, construíram um patrimônio de repente pela sua própria arte. O caso do Chico Anísio, o caso do Gugu, não fizeram planejamento, fizeram um testamento, que até hoje não foi concluído, os seus herdeiros ainda não estão de posse desse patrimônio que foi deixado pelo pai. Provavelmente isso ainda vai demorar muito. E por que aconteceu isso com eles? Porque eles vêm da arte, eles não vêm daquela cultura empresarial. Por outro lado, você nunca viu dizer na mídia que existe algum embate ou algum problema com os herdeiros do Antônio Hermílio de Moraes, com os herdeiros do Roberto Marinho. Por quê? Porque eles vêm de uma cultura empresarial. E essa cultura empresarial é que possibilita várias ferramentas que fazem com que o patrimônio que cada um deles angariou durante uma vida seja levada e transmitida aos seus herdeiros sem qualquer discussão, totalmente planejado. E é isso que você precisa estar atento. Não se engane.
Reforma tributária não veio para ajudar ninguém. A pessoa física, na reforma tributária, não tem nenhum benefício. E não é porque a reforma tributária é boa, é ruim, é porque governo tal, governo Y, não. É porque o Estado é muito pesado. O Estado é cada vez mais pesado. E por ele ser pesado, o Estado precisa de receita. E por precisar de receita, esqueçam, a receita vai ter que ser aumentada, ou seja, a fonte dessa receita vai ser ampliada. Não estejam certos. O imposto de transmissão por doação, que hoje tem um teto de 8%, estejam certos, esse teto será duplicado, no mínimo. No mínimo, ele alcançará 16%. E além de alcançar esse teto muito maior, estejam certos, esse teto será alcançado e essa base de cálculo será progressiva. Quanto mais você conseguiu amealhar durante uma vida para deixar para os seus herdeiros, mais será a alíquota que será aplicada ao seu patrimônio antes de transmitir aos seus herdeiros. E isso, pessoal, pode levar até 40% de todo o nosso esforço numa vida inteira. Então, não permita que isso aconteça com o seu filho, porque não é você que vai sofrer. Não é você, mãe, que vai sofrer, nem você, pai, que vai sofrer. Quem vai sofrer a dor desse custo absurdo serão os nossos filhos. E é por isso que nós precisamos de agir. E agir no sentido de planejar esse futuro, adotando as melhores ferramentas, as ferramentas mais modernas adotadas pelas grandes fortunas no Brasil, mas que está a seu alcance. Então, pessoal, siga o nosso perfil, deixe o seu joinha, que é muito importante, faz com que essa informação chegue a mais e mais famílias. Essa é a nossa missão, transmitir essa informação para as famílias brasileiras. Por que as famílias brasileiras não precisam passar por esse sofrimento de perder até 40% de todo o esforço de uma vida? Nas nossas redes sociais, nós tratamos desse assunto com muito mais detalhamento. É lá que existe possibilidade de você conhecer um pouco mais a fundo das matérias que envolvem o planejamento e a aplicação de um sistema através de holding. Lá nas nossas redes sociais, vocês encontrarão mais informações que poderão amparar as decisões de vocês daqui para diante. Mas não sejam procrastinadores, não temos mais tempo. Nós precisamos agir agora. E a gente pode, juntos, unidos, adotarmos uma conduta segura, que vai possibilitar a tranquilidade na transmissão do nosso patrimônio e ainda vai permitir que a gente conduza, mande e faça a gestão total e completa desse patrimônio, mesmo depois de doado aos filhos, enquanto a gente viver. Olha que bacana. Você fazer a doação do seu patrimônio, mas não perder nenhum dos seus direitos de comando, direitos de gestão. Conte sempre conosco. Nos siga e nos ajude a transmitir essas informações e a seguir as nossas redes sociais para obter mais informações. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.